entrar em mais um momento de instrução, né, da Palavra de Deus, num tema que, como vocês viram e escolheram lá embaixo, na porta, né, deve ser interessante. Antigamente, a gente chamava as aulas da escola bíblica de grupos de interesse. Os temas eram divididos e nós dizíamos que as pessoas escolhiam os temas de acordo com o interesse. Então, estou vendo que, aparentemente, há vários interessados aqui, mas o mais importante é que qualquer tema que seja escolhido pela equipe da escola bíblica, ele tem o seu interesse implícito, né, no sentido de educar, de instruir, de corrigir e de fazer com que cresçamos um pouco mais na fé. Então, até um tema um pouco mais bizarro como esse, né, fake news, né, fato ou fake, ele tem o seu papel na educação do povo de Deus. Vamos orar, então. Senhor, agradecemos a oportunidade de, como igreja, estarmos reunidos aqui, depois de celebrarmos a ceia, o teu sacrifício, guiado pelo teu grande amor por nós. Pedimos que o Senhor esteja com cada professor que estará ministrando agora, com a pregação, os cânticos que vão ser te oferecidos lá no templo, e com cada um de nós, cada aluno, cada criança, para que nosso coração seja sensível à tua voz, e um terreno fértil para que a tua palavra possa dar frutos naquilo que cada um estará aprendendo agora. Fica comigo, abençoa-me, abençoa cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, fato ou fake? Ingenuidade, falta de senso crítico e cumplicidade na proliferação de mentiras. Esse era o título original, que eu optei por preservar, porque eu achei que ele fazia mais sentido para explicar um tema de curso um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui na escola bíblica da igreja, né? Enfim, vamos ver o que Deus tem para a gente nisso aí. Esse curso ele foi baseado, parte dele, né, ele se inspirou nesse livro escrito pela Rachel Whiteman, que tem esse título, que traduzido é Fé e Fake News, um guia para o consumo sábio da informação. Essa senhora, Rachel Whiteman, ela tem um ministério na igreja americana que ela frequenta, no sentido de prover um ambiente favorável para que pessoas que tenham problemas nessa área, e são muitos problemas ligados a notícias falsas, possam abrir seu coração e serem instruídas. Então, o ministério dela é bastante específico. Eu não conheço ninguém que tenha um ministério assim em qualquer igreja aqui no Brasil, né? Ela mantém também um podcast no programa lá da igreja, no site que eles têm, e tem sido convidada a dar palestras. Mas o importante é que ela escreveu um livro bastante recente, né? Foi publicado em 2023, não está traduzido ainda, e ela tem uma frase que eu gostaria de destacar aqui. A frase é a seguinte: quer percebamos ou não, os criadores das notícias têm a sua própria perspectiva e, ao consumir sua informação, também consumimos sua perspectiva. Isso estabelece um cenário, um arcabouço, para a gente entender por que fake news ou notícias falsas são importantes no nosso tempo. Elas sempre existiram, nós vamos ver daqui a pouco, mas, principalmente agora, elas fazem muitas vítimas, elas conturbam muitas vidas, elas enganam muitos corações e mentes. Então, foi por conta do impacto que as notícias falsas, as fake news, têm na sociedade atual, é que a equipe da Escola Bíblica resolveu inseri-la dentro dessa série, e que faz todo sentido, né? Luz na escuridão. Então, as notícias falsas, as fake news, são uma grande contribuição que o domínio das trevas, né, que o Fernando falou hoje cedo lá, tem feito para que a nossa sociedade seja cada vez mais enganada. E que nós, às vezes, como cristãos, também sejamos enganados. Mas vamos falar um pouco sobre esse ponto de notícia. E aqui nós vamos estar usando, às vezes, notícia, fake news, mas, enfim. Alguém se lembra dessa época? Claro, nem todos vivenciaram essa época como eu vivenciei, né?
Eu me lembro de ter assistido é uma maneira forte de dizer, né? Ter ouvido a narração da final da Copa do Mundo de 62, quando o Brasil ganhou de 3-1 da Tchecoslováquia. Alguém me ajuda? Foi isso? Tchecoslováquia, né? Não vou dizer quem fez os gols, porque aí já não me lembro. Mas eu ouvi no rádio da minha avó. Estava no quarto, minha avó morava com os meus pais, eu fui para o quarto dela, ligava o rádio lá e eu assistia ali. Ouvi ali a final da Copa do Mundo de 62. Então, era uma época em que as notícias, para serem transmitidas em tempo real, tinha que ser só ouvido, era só rádio, né? E olhe lá, né? Tinha que ser um rádio de ondas curtas, às vezes, para pegar melhor, um pouco mais distante, né? E a telefonia. Quantas vezes, no dia de cumprimentar algum parente pelo aniversário, a gente ia até a Telefônica, tinha o prédio da Telefônica. Aí você chegava no guichê, olha, eu queria uma ligação para Lavras, Minas Gerais. Vai demorar tanto tempo, tal, depois você vem aqui e paga, né? E a gente sentava numa sala de espera, como se fosse um consultório médico, e ficava ali. Daí a pouco a moça da Telefônica, do guichê, falava, senhor ou senhora fulano de tal, dirija-se ao guichê 4. Aí a gente entrava lá, tirava o telefone, né, e ficava esperando. Daí a pouco aparecia a voz do parente. Aí você conversava, tá bom, tchau, pum. Aí ia lá, quanto ficou? Você falou 1 minuto e 40 segundos, é tanto. A gente pagava e ia embora. Que trabalhão, né? Hoje, um celular e a nossa televisão resolvem esse grande problema da nossa vida. Então, é óbvio, gente, que muita coisa mudou. E a minha geração, e a geração de muitos aqui, eu considero uma geração privilegiada, porque a gente viu isso acontecendo, a gente viu essa mudança. Gente, que privilégio! Eu tenho dó dos meus netos que só conhecem um tipo de vida, né? Eles já nasceram com tudo ali pronto, né? Tudo eletronicamente dirigido. Mas a minha geração viu essas coisas mudando, e isso nos faz dar valor àquilo que nós temos e a considerar a importância dessas mudanças. Mas por que esse assunto é importante? Eu estou vendo a classe cheia, realmente confesso que não esperava isso. Pelo jeito, muita gente se interessou por esse curso. Mas eu acho que o primeiro motivo é esse, você está aqui. Então, o curso pode ser importante para você. Talvez não seja o mais importante ou mais interessante para aqueles que estão em outras classes, que escolheram outras coisas. Mas se vocês escolheram esse curso, é porque vocês têm interesse nesse assunto. Então, eu parto da premissa de que o curso é importante, pelo menos para vocês que estão aqui. Existe um bombardeio de informações num mundo bastante polarizado. Não é novidade nenhuma que o nosso mundo é polarizado, e também não é novidade que nós estamos sendo diariamente bombardeados com muitas informações. E existe uma necessidade premente da gente se posicionar em relação a essa informação. A informação simplesmente chega e a gente desembrulha e consome. É isso que a gente faz. Muitas vezes sem aquele senso crítico para poder aquilatar o que, de fato, nós estamos consumindo como informação. Temos a necessidade também de discernir a veracidade da informação. Não é simplesmente pegar, desembrulhar e consumir. O que nós estamos consumindo? O conteúdo é verdadeiro? É falso? Ele vai levar para o bem? Vai levar para o mal? Vai me fazer bem? Vai me fazer mal? Como é que eu avalio se isso é certo ou é errado? E também nós temos que conviver com pessoas que são bombardeadas por essas informações. E essas pessoas, muitas vezes, vão pensar diferente de nós. Por quê? Porque elas desembrulham um pacote de informação diferente do nosso. E isso as faz pensar de maneira diferente, a reagir de maneira diferente em relação a assuntos que podem ser similares. Além de tudo, nós, como cristãos, temos que abraçar sempre a verdade. Portanto, quando se trata de notícias que podem ser falsas, isso já é do nosso interesse. Todo cristão deveria ter um interesse por isso, por quê? Porque a verdade está em jogo. Nós não podemos colocar isso como, isso não é um assunto espiritual, fake news, notícias falsas. Não, isso é importante, isso é espiritual. Nós vimos hoje na meditação da ceia, que o Fernando conduziu, que nós vivemos um mundo totalmente controlado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. É claro que, se a gente fosse pensar que tudo é ruim, tudo é mal, a gente, de repente, não iria encontrar prazer nenhum de viver. Mas Deus faz diferença na nossa vida.
Mas isso não nos isenta da responsabilidade de verificar o que de fato estamos consumindo é verdadeiro ou não. Nós temos essa necessidade como cristãos. E também nós temos a necessidade de relembrar sempre que nós fomos salvos por causa de uma boa notícia. Afinal, no grego, a palavra evangelho, vocês devem saber, significa boas notícias, boas novas. Então, se nós fomos salvos por causa de uma boa notícia, isso significa que podem haver notícias que não são boas. E se nós fomos salvos por uma boa notícia, isso não é o suficiente. Jesus declarou, lá em Marcos 16:15, que essa boa notícia seja viralizada. Essa é a nossa obrigação como cristãos. Não apenas abraçar uma boa notícia, depositar nossa vida naquele que nos deu essa notícia, daquele que se fez notícia por nós, para podermos, então, alcançar o resto do mundo. O Elcio me perguntou alguns meses atrás, eu duvido, quero ver você relacionar fake news com Bíblia, né? Está lembrado? Tá bom. Tá bom. Ele está aqui, eu tinha certeza. Ele é o único que eu tenho certeza porque que está aqui. Ele quer conferir isso daí. Vamos lá. Bom, o que são fake news? A gente vai passar agora por um tempo em que a gente vai ver alguns conceitos, falar sobre alguns mecanismos que são importantes para a gente entender o contexto de fake news. Na verdade, é uma prática bem velha, bem antiga, mas que assume, por conta da tecnologia, uma roupagem nova, às vezes atraente, elegante e assim por mais. Mas vamos dar alguns exemplos de como isso é velho. Vamos pegar uma coisa realmente bem velha, né? Quando houve a Batalha de Cádiz ou Kadesh, né? Foi uma batalha importante entre o Egito e os hititas. Do lado do Egito era o faraó Ramsés II, bastante famoso, né? Se a gente pegar os livros de história, a gente vai saber quem que ele era. Do outro lado, era o rei hitita, cujo nome eu não me lembro, né? E mesmo que lembrasse, ia ser difícil de pronunciar. Mas, enfim, ela aconteceu em 1274. Qual foi o resultado dessa batalha, de acordo com as notícias? Os dois ganharam. Porque Ramsés mandou espalhar isso por todo o Egito. Não tinha televisão, não tinha panfletagem, mas tinha monumentos. E ele encheu o Egito de monumentos para louvar a ação heróica dele combatendo os hititas. E o rei hitita fez a mesma coisa. O Império Hitita ocorria ali mais ou menos no norte da Turquia, por ali. Tecnicamente, os historiadores consideram que essa batalha foi empate. Ninguém ganhou. O Egito conseguiu que os hititas reconhecessem algumas coisas, os hititas também conseguiram que os egípcios não passassem um pouco da fronteira. Foi empate técnico, mas de acordo com os dois impérios, cada um ganhou, né? Um pouco mais recente agora, em 1835, um repórter, ou alguém lá ligado ao New York Sun, fez uma publicação durante 2 ou 3 semanas sobre uma civilização lunar. E como é que isso aí surgiu? Ele usou o nome de um astrônomo da época, bastante conceituado, que no momento estava, se eu não me engano, acho que na Austrália, e não estava sabendo de nada, mas ele usou o nome da pessoa para dizer que ele tinha visto algumas coisas na Lua, usando um telescópio. Entre essas coisas tinham cabras, ovelhas, homens que voavam com asas de morcego, enfim, ele até publicou uma imagem do que teria sido visto através do microscópio. É claro que isso agitou a opinião pública e muita gente ficou atrás disso, né? Mas o que é tal? Pegar um pouquinho mais recente agora. Isso aqui apareceu num tabloide, né, americano, né? O Weekly World News, em 1993, né? E vocês estão lendo aí, né? Houve uma queda, né, de uma aeronave, uma nave espacial, na verdade, né? E entre os sobreviventes estava um bebê. E a Hillary Clinton adotou esse bebê, né? É claro que isso aí cheira ao absurdo, mas é parte também do propósito das fake news divulgar coisas absurdas, fabulosas. Sempre vai ter público para isso, sempre. Vocês podem pensar, é claro que se eu vivesse naquela época, eu ia achar que era uma grande farsa esse negócio de civilização lunar, né?
Eu morava nos Estados Unidos nessa época, em junho de 1993. Eu nem lembro disso, né? Eu estava preocupado com outras coisas, mas se eu lesse essa mensagem, certamente eu ia falar, eu estou isento disso, eu não faço parte do público que acredita nisso. Mas isso vende, gente. Fake news vende. E um dos grandes propósitos e objetivos das notícias falsas é vender. Por trás da enganação do povo, ou de algum outro propósito, talvez um pouco mais elaborado, é fazer dinheiro. Vamos dar alguns outros exemplos disso aqui. Vamos falar um pouco das consequências que essas notícias falsas podem trazer. Itália, 1475. O padre franciscano Bernardino da Feltre pregou uma série de sermões acusando a comunidade judia de assassinar uma criança de 2 anos e usar o seu sangue em alguns cerimoniais, como, por exemplo, a celebração da Páscoa. Claro que a população da época se revoltou e isso acabou resultando em vários judeus torturados e mortos, porque as pessoas se sentiram ofendidas, indignadas com essa história, e se for um padre que falou, deve ser verdade, né? E foram lá e mataram vários judeus. 1755, Portugal. Houve o grande terremoto de Lisboa e as autoridades da igreja anunciaram de que aquilo era um castigo divino. Inclusive lançaram... Vou pedir perdão, porque a minha voz, às vezes, engasga aqui. E as autoridades lançaram panfletos para falar que, olha, isso aí é castigo divino, e colocaram a notícia de que os sobreviventes apenas sobreviveram porque viram uma aparição da Virgem Maria. Engano. Mas esse engano levou, né, o famoso Voltaire a atacar as explicações religiosas que a igreja tinha para os fenômenos naturais. É claro que isso pode ter contribuído, né, nessa época, com o iluminismo aí chegando, isso pode ter contribuído para esse movimento de ceticismo geral em relação às coisas de Deus. 1761, França. O filho de um respeitável comerciante protestante aparentemente cometeu suicídio, e os ativistas católicos da época espalharam a falsa notícia que o pai havia matado a criança porque ele queria se converter ao catolicismo. E as autoridades locais, então, torturaram e mataram o pai, baseado naquela notícia. Mas não pensem que isso aí é coisa antiga e só de gente ignorante. Vamos falar de um dos pais da independência americana, o Benjamin Franklin. Ele fabricou e publicou uma história no Jornal de Boston, em 1782, e nessa história ele dizia que os índios escalpelaram alguns colonos americanos e enviaram os escalpos para o rei George III da Inglaterra. Isso foi uma maneira de trazer indignação para os leitores daquele panfleto, e com isso ele conseguia adeptos voluntários para se alistar no exército revolucionário contra a Grã-Bretanha. Então vejam como fake news são uma coisa bastante antiga e pode ser usada com muita sutileza. Quando é que fake news foi definitivamente incorporado ao nosso vocabulário? Em 2016, né, na Macedônia do Norte, numa cidade chamada Veles, alguns pesquisadores da mídia americana perceberam que vinham muitas notícias falsas desse lugar, de Veles, na Macedônia do Norte. E eles conseguiram identificar mais de 140 sites com notícias falsas. E uma investigação levou à origem disso. Era um grupo de adolescentes que queria ganhar dinheiro, e eles começaram a fabricar notícias falsas. E o principal mercado deles era o público americano, exatamente na época em que o Trump e a Hillary Clinton estavam disputando a eleição naquele ano. E foi a partir daí, 2016, que isso, de fato, entrou no nosso vocabulário, por conta desse movimento massivo, né, dessa produção maciça de fake news por parte de um grupo de adolescentes, que achou que podia ganhar dinheiro, porque as pessoas começavam a clicar, e você sabe qual que é a lógica, né, das redes sociais. Quanto mais cliques, mais adesões, mais espaço para propagandas, mais dinheiro para o bolso daqueles que inventam essas coisas todas.
Mas vamos ver algumas definições importantes sobre o que são fake news. É uma forma de desinformação amplamente divulgada pela internet e redes sociais, direcionada a públicos com mais probabilidade de acreditar nelas. É uma das definições que você pode encontrar por aí. É uma forma de desinformação. Eu já vou falar um pouquinho mais para frente o que significa isso, desinformação. Mas várias pessoas definem fake news de modos diferentes. Uma outra definição pode ser essa. São informações fabricadas que imitam o conteúdo e a forma de notícias veiculadas pela mídia, com o objetivo de manipular e enganar pessoas. Mas nem todo mundo pensa isso de fake news. Há alguns pesquisadores, inclusive, que rejeitam esse conceito porque ele é autocontraditório. Porque uma notícia, ela se refere a um fato que aconteceu. E se é um fato, não é mentira. Portanto, notícia não pode ser mentira. Então, conceitualmente, não existe notícia falsa, porque notícia tem que reportar um fato acontecido. Então, existe uma escola de pesquisadores que pensa dessa maneira, né? Em 2017, o Collins, o dicionário Collins, incorporou essa palavra, incorporou não, mas escolheu a expressão fake news como a palavra do ano de 2017. Vejam que foi após aquele episódio de 2016. E existem 3 palavras na língua inglesa que se referem a esse fenômeno. Como sempre, a língua inglesa é sempre mais rica em expressar coisas que, às vezes, as palavras não conseguem expressar, pelo menos o português. E 3 palavras são usadas no contexto de fake news: misinformation, disinformation, aqui é dis, não des, e malinformation. Tá? O que é uma misinformation? É uma informação falsa, equivocada ou incorreta, divulgada sem a intenção de causar dano. Então, na língua inglesa, misinformation é isso, é um equívoco. A coisa era falsa, mas alguém passou para frente sem intenção de causar dano, não havia dolo naquilo. Simplesmente alguém passou uma notícia sem saber que era falsa, por ingenuidade, né, por falta de conhecimento, por ignorância, mas, enfim, não houve a intenção de causar dano. Disinformation, desinformação, são informações falsas, equivocadas ou incorretas, divulgadas com a intenção de causar dano. Nós não temos essa diferença no português, mas na língua inglesa é possível estabelecer essa diferença. Aquilo que é divulgado sabendo que é falso e que vai causar dano, isso é fake news. Mas também existe a palavra malinformation, má informação. São informações corretas e verdadeiras, mas divulgadas de forma descontextualizada, com a intenção de causar dano. A notícia não necessariamente se refere a alguma coisa errada ou equivocada. Ela pode até ser verdadeira, mas ela é tirada de contexto e apresentada, às vezes, com uma certa manipulação, para que o dano seja causado, para atingir algum objetivo proscrito. Vamos ver como funcionam as fake news. E, para isso, nós vamos precisar de 3 conceitos que são importantes. Primeiro, eu sei que muita gente já sabe o conceito de algoritmo, mas eu acho que é interessante colocar aqui. É um conjunto de regras ou instruções que um programa, por exemplo, de computador, possui para executar uma tarefa ou obter a solução de um problema. A nossa vida é toda dirigida por algoritmos. A gente não percebe isso, mas sim. Cada vez que você entra num site, você escolhe um assunto, você faz uma pesquisa, faz uma procura, várias informações são coletadas. Eles sabem muita coisa sobre você. Pode ser que você nunca tenha fornecido o seu RG ou o seu CPF, mas eles sabem aquilo que você gosta de procurar na internet. É esportes, é política, é moda, é culinária. Então, o algoritmo vai alimentando uma máquina, né, com essas informações, de modo que quando você clica e entra, às vezes, o que aparece para você? Um anúncio, uma propaganda. Poxa, mas ontem eu falei sobre isso, como é que o computador me ouviu, né, tal. De repente chega lá, aquilo que você sempre desejou e quer comprar, aparece na sua frente. Quem calcula isso? É o algoritmo. É uma linguagem, né, de máquina, baseada em inteligência artificial, que reúne as informações que são importantes para você e eles querem que você aproveite esse seu desejo, nessa sua admiração por um tema, por um assunto,
para, de preferência, comprar alguma coisa. Um outro conceito importante é o filtro bolha. Isso aqui é um pouco mais complicado, mas o conceito, mas é fácil de entender. É a personalização de resultados dos motores de busca, aqueles sites de busca, como o Google, e feeds de redes sociais. Feeds são fluxos de conteúdo. Você entra numa página, está lá, toda diagramada. Aqui é um feed. Tem feeds de notícias, feeds de moda, de um monte de coisa. E criam, esse filtro bolha, eles criam um universo único de informação baseado nos gostos pessoais do usuário. Então, quando você está num filtro bolha, você tem um retorno de tudo aquilo que você gosta. Eles conseguem descobrir o seu gosto pessoal e criam um universo à sua volta. E você respira aquilo. Você vai entrar na internet, clica um site, é simples. Se duas pessoas têm gostos diferentes, se costumam usar a internet de maneiras diferentes, se elas clicarem no Google, por exemplo, uma mesma palavra, elas podem ter como retorno coisas diferentes. Por quê? Porque o algoritmo interpretou que esse gosta de azul, esse gosta de vermelho. Então, retornam, qualquer busca que vocês façam, vai retornar aquilo que vocês estão mais acostumados a pesquisar. É meio complicado. Eu não entendo nada de informática, mas isso é assim que funciona. E uma consequência desse filtro bolha é uma câmara de eco. O que é uma câmara de eco? É um espaço de mídia vinculado e fechado que amplia as mensagens entregues ali, isolando-as das mensagens que as contradizem. Então, câmara de eco é um espaço virtual em que você é alimentado com as coisas que você gosta e você é colocado em contato com pessoas que pensam como você. Então, você acaba tendo no seu círculo de amigos, na sua rede social, pessoas que pensam como você. Claro que isso é feito por contato. Olha, vamos criar um grupo e tal, mas, gente, o pessoal é muito inteligente. Eles sabem dar uma ajuda para que você consiga viver num ambiente em que tudo que você ouve reforça aquilo com que você concorda e a maneira como você vê o mundo. Então, coisas que contradizem você não vão aparecer no seu grupo. A própria máquina vai impedir que você entre em contato com coisas que te desgostem, que te deixem assim, ruins. E existe, claro, uma sequência. O algoritmo é um mecanismo básico para criar um filtro bolha, e um filtro bolha é reforçado por uma câmara de eco. Mas também tem outras coisas que estão envolvidas nesse processo de fake news. Por exemplo, uma delas é o viés de confirmação. É a tendência de dar atenção ou considerar somente os fatos ou notícias que confirmam nossas crenças ou valores. Vejam, eu não estou querendo colocar em xeque a nossa fé, ou os nossos valores cristãos. Mas a gente sabe que tem muito valor que, às vezes, é difícil rotulá-lo de cristão. São coisas, às vezes, básicas, e que, muitas vezes, isso é usado de uma maneira para reforçar aquilo que a gente gosta. Então, nós todos temos um viés de dar mais atenção àquilo que bate com o que a gente pensa. E aquilo que não bate, a gente tenta rejeitar. E um outro ponto é essa resistência ao divergente. É exatamente essa tendência de resistir, de se opor, de não querer entrar em contato com aquilo que contradiz a nossa cosmovisão. A gente é assim, porque nós somos humanos. E faz parte do ser humano agir dessa maneira, com esses vieses, com esses preconceitos, com essa resistência àquilo que é divergente. Bom, por conta disso, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, fake news não são apenas aquelas notícias que vão contra aquilo que a gente pensa. Eu não concordo com isso, então isso é fake news. Não é bem assim. Há muita coisa com a qual você não concorda que pode ser verdade. E, infelizmente, gente, nós não somos o centro do universo. Nós não somos os detentores únicos da verdade em todos os assuntos, em todas as esferas. Nós erramos. Nós podemos acreditar em coisas que não são corretas. Então, taxar de fake news aquilo que vai contra aquilo que eu penso, isso não é honesto. Não são apenas as notícias das quais discordamos. Isso acontece principalmente em política. Não concordo com isso, então isso é fake news. Também não é assim. A gente tem que estar aberto para verificar se isso é verdade ou não, e nós vamos ver depois algumas maneiras de fazer isso. As fake news dependem de tecnologia para se disseminarem mais rapidamente. Isso é óbvio. Não é mais a Telefônica ou aquele cara narrando o jogo do Brasil
lá em Santiago, em 62. Hoje a coisa é tempo real, né? A gente sabe exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje, por quê? Porque a gente é só ligar a televisão, tem gente lá, né, arriscando a vida para cobrir a nossa curiosidade a respeito da guerra e de outros assuntos também. As redes sociais permitem que qualquer pessoa comunique qualquer coisa a qualquer momento para uma audiência muito vasta. Isso é típico da nossa época também. Qualquer pessoa se mete a especialista, a expert em algum assunto, cria um blog, cria um site, cria um podcast e consegue milhões de seguidores. A gente está vendo isso todos os dias, né? Infelizmente, a gente só fica sabendo disso quando o cara é preso. O fulano de tal foi preso e tinha 2 milhões de seguidores. Puxa, se um cara que é preso, que não deve ser um bom caráter, né, consegue 2 milhões de seguidores, o que ele fez? Né? O que ele vende? Como é que ele atrai as pessoas? Né? Então, hoje, qualquer um se mete a conquistar um bando de seguidores, às vezes por futilidades. As fake news podem se apresentar na forma de teorias conspiratórias. O sistema, a CIA, né, o governo, alguma autoridade, alguma ONG está fazendo isso para... Gente, claro que isso existe, por quê? Porque a gente está num mundo que é um grande sistema maligno e satânico. Então, a maior conspiração que pode existir é a maneira como o diabo domina esse mundo. Mas vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Tem muita coisa que a gente atribui a uma conspiração, um complô para evitar isso ou aquilo, que não é verdade, gente. Alguém nos leva a pensar dessa maneira. Mas isso não necessariamente é verdade em todas as situações. Então, tem gente que gosta de ver conspiração em tudo, né? E um dos pontos mais desagradáveis e nocivos das fake news, elas podem ser enviadas por familiares, amigos ou pessoas a quem queremos bem. Eu já passei por isso várias vezes. Receber de gente que eu considero bem uma notícia que eu vou checar é falsa. E aí você começa, mas como é que aquele irmão, ele acredita mesmo nisso? Sabe, coisa bizarra, né? Mas, geralmente, elas nos alcançam por gente de bem, a quem a gente considera. Isso magoa, isso dói bastante, quando você percebe que a pessoa está vivendo no seu universo à parte e está consumindo coisas que não são corretas. Vejam bem esse esquema, né, que foi ilustrado no livro da Rachel Whiteman, né? Mas ela cita uma pesquisa feita pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, né, em que os pesquisadores demonstraram que conteúdos mentirosos têm 70% mais chance de serem compartilhados do que os verdadeiros. Isso é a pesquisa que está dizendo, e eles não são o único grupo que afirmam isso. A gente tem o ditado que fala que notícia ruim chega logo, né? Notícia falsa vai logo, e com muito mais celeridade do que as boas notícias. Mas isso pode ser evitado. Essa cascata que a gente está vendo aqui, ela pode ser evitada, né? Então, aqui, a gente de 1 para 3, para 8, para 18, para 37. Poderia ser muito mais. Mas considerem esse esquema, né? Se uma pessoa não compartilhou a informação no grupo, morreu ali. Se uma pessoa teve o cuidado de verificar os dados, morreu ali. Se outra pessoa obteve a informação de fontes confiáveis, morreu ali. E se alguma pessoa questionou a veracidade da informação, também morreu ali. Então, nós não somos reféns absolutos das fake news. Nós podemos lutar contra elas com armas que o mundo fornece e a Bíblia também fornece. Então, nós temos um arsenal bom para evitar que, por nós, seja disseminada a mentira. Deixa eu mostrar aqui uma outra pesquisa. Essa é de 2018. O espalhamento, né, a dispersão de notícias falsas e verdadeiras online. Foi feito por um grupo de pesquisadores também do MIT. E eles verificaram que eles fizeram uma pesquisa sobre notícias falsas e verdadeiras que apareceram no Twitter, que mudou de nome, né? X, isso, agora é X. Mas entre 2006 e 2017, eles fizeram uma pesquisa e coletaram 126 mil stories, que atingiu 3 milhões de usuários.
E viram isso para várias categorias de informação: política, lendas urbanas, economia, guerra e terrorismo, ciência e tecnologia, entretenimento e desastres naturais. E o que eles verificaram? Que as fake news se disseminaram mais rápido, mais longe, mais profundamente e mais amplamente do que as notícias verdadeiras em todas as categorias de informação. Essas são as categorias que eles pesquisaram. Política não podia deixar de ser, né? É o grande canal por onde percorrem as fake news, mas também lendas urbanas, negócios, terrorismo e guerra, ciência e tecnologia, entretenimento e desastres naturais. Bom, tem muita coisa sobre fake news para ser falado, é um assunto complexo, eu não tenho a pretensão de destrinchar isso de uma maneira completa agora, mas vamos entrar numa parte que, de fato, nos afeta. Como é que elas nos afetam? Em primeiro lugar, vamos entender que nós, muitas vezes, e às vezes erroneamente, somos levados pelas nossas emoções. As nossas emoções indicam o nosso estado interno. Tudo que a gente faz com emoção pode ser mais gostoso, mas às vezes pode ser mais danoso também. Nós temos que tomar cuidado com coisas, decisões, atitudes que são tomadas apenas com base na emoção. Não tem como tirar a emoção da nossa vida, mas nós podemos controlá-la e fazer com que ela assuma o papel onde ela é necessária. Então, o nosso estado emocional afeta a maneira como vemos e interpretamos as informações. Notícias falsas ou verdadeiras são informações que nos são passadas. E a maneira, no nosso estado emocional, ao ler, ao ver aquilo, ao presenciar uma discussão sobre aquilo, às vezes, como a gente fala, o sangue ferve, né? E aí, o que eu vou fazer? Manda para 30 pessoas, 300 pessoas, e a gente, olha o que aconteceu, tal. É assim que funciona. Fake news são levadas pelas nossas emoções. É a mola mestra das fake news. Isso que eu falei não foi verdade, então invirtam aí. Mela mostra. É assim que elas funcionam. Elas dependem de conteúdo altamente emocional. Os conteúdos mais carregados de emoção são aqueles que se alastram mais rapidamente. Vocês já não tiveram vontade de passar para frente coisas que mexeram com vocês? A gente é assim. E quem está lá atrás da coisa sabe que nós somos assim e age dessa maneira. Mais resultado de pesquisa. A emoção torna as pessoas mais suscetíveis a dar crédito a notícias falsas. São dois autores que publicaram um trabalho em 2020 nessa revista aí, Pesquisa Cognitiva. Então, gente, a gente trata de fake news como se fosse uma coisa da mídia. Não é só da mídia. Tem muita pesquisa acadêmica sendo feita, porque isso é um fenômeno social. E é um fenômeno que alcançou maior expressão na nossa época. Então, por conta disso, muita gente tem feito estudos e revelado coisas que, às vezes, o público mais leigo, como eu, como muitos de vocês, talvez não saibam. Então, é importante ver o que está sendo pesquisado a respeito disso. É claro que isso pode ter também a sua tendência, mas a gente crê ainda que o pessoal da universidade, da academia, é isento de vieses. Não são. Todos nós temos os nossos vieses. Todos temos. Mas se a gente não lê se a gente ficar apenas com o lado emocional da coisa, a gente pode estar perdendo muita coisa importante. Falta 1 minuto para bater o sinal do recreio. Eu prefiro encerrar aqui, porque nós vamos... O próximo tema é esse: como reajo às fake news como cristão? Então, aí nós vamos entrar já com o conteúdo bíblico para combater essa coisa toda. Tá bom? Bom, se esse curso foi programado pela equipe da Escola Bíblica, é porque isso é importante. E, pelo que a gente pode ver aqui, todos nós já passamos por isso, né? Principalmente depois de uma pandemia, depois de um Brasil terrivelmente polarizado politicamente. Então, isso é um campo fértil para que as fake news surjam de ambos os lados, se é que existem só 2 lados, imagino que não.
Mas, enfim, todos nós estamos sujeitos a isso. E por estarmos sujeitos a isso, é importante nós entendermos qual deve ser a nossa postura como cristão. Como é que eu reajo a isso, a esse sistema todo como cristão? Bom, a primeira coisa que nós vamos entender é que nós deveríamos ser as últimas pessoas do mundo que transmitem fake news, mesmo que involuntariamente. Cristãos não têm desculpa para, deliberada ou involuntariamente, espalharem fake news, contribuírem para a disseminação da mentira. Vejam o que Provérbios 14:15 nos diz. O ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. É um provérbio que a gente pode aplicar para um monte de situações, mas eu acho que fake news também cai bem aqui. O que vocês acham? Eu acho que faz parte, né, do nosso arsenal de prudência, ver o que nós estamos consumindo como informações e como nós lidamos com essa informação. Então, não vamos acreditar em qualquer coisa de modo ingênuo, mas vamos prestar atenção aonde nós pisamos, naquilo que nós lemos e assim por diante. Jesus, em Mateus 10:16, coloca a coisa de uma maneira um pouco diferente, mas na mesma linha. Prestem atenção. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Seguramente, nenhum dos versículos que nós vamos ler daqui para frente estão visando fake news, ou foram colocados na palavra com o propósito de combater fake news. Não. São coisas que nos dizem respeito, que dizem respeito à nossa vida como cristãos, para evitar os perigos e as armadilhas a que nós estamos sujeitos como filhos de Deus no mundo que é controlado pelo diabo. Então, quando Jesus fala, prestem atenção, opa, fake news é algo que eu também tenho que prestar atenção. Entre tantas coisas que eu tenho que prestar atenção, fake news também são umas delas. Sejam prudentes como as serpentes. E agora, a palavra mais importante desse versículo. E inocentes como as pombas. Nós temos que ser as duas coisas. Eu sei que, dependendo das personalidades que nós temos, às vezes nós somos mais inclinados a ser lobos ou a ser serpentes ou ser pombas, mas Jesus está falando, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Essas duas atitudes têm que ser incluídas na nossa maneira de olhar o mundo, para que a gente evite ser presa dos lobos para onde nós somos enviados. E tem lobo para toda parte, até no mundo, né, das notícias e gerando fake news. Um outro ponto é que cristãos deveriam praticar o discernimento e habituar-se à verificação. Nós vamos ver daqui a pouco que uma das maneiras de nós identificarmos e não contribuirmos para a disseminação de fake news é testando, é verificando, é indo atrás, investigando, pesquisando. Isso dá trabalho, mas a vida é assim. A vida é trabalhosa. Se a gente quer progredir na fé, a gente não pode ficar sentado em cima da salvação. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então, a vida é uma vida de trabalho. Deus espera que nós trabalhemos. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E se ambos trabalhavam, por que eu não vou trabalhar? Então, tudo dá trabalho, tudo é difícil. A gente tem que aprender muita coisa. Ninguém nasce com infinitas habilidades que o eximem de trabalhar ou de se esforçar fisicamente, intelectualmente. E fake news não é diferente. Isso não é diferente. Vocês ingênuos, novamente Provérbios, vocês ingênuos, adquiram a prudência. Vocês tolos, adquiram bom senso. Nós temos que ir atrás dessas coisas. Isso não vai cair do céu sem a gente pedir, sem a gente falar nada e ficar só assim olhando para cima, vendo as nuvens. Não, nós temos que trabalhar. A palavra nos dá um arsenal de coisas. Nós temos tudo que é necessário para a nossa vida e piedade, né, o que Pedro fala. E, inclusive, as ferramentas para se evitar ser vítimas de fake news. Então, não sejamos ingênuos. Adquiram a prudência, adquiram o bom senso. Mesmo que isso custe alguma coisa, nós temos que contribuir para isso. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar.
com respeito ao mal, sejam como as crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Então, quando Paulo está exortando os coríntios, lá no capítulo 14 da sua primeira carta, ele está sendo muito claro. Em relação ao modo de pensar, não sejam como crianças. Nós devemos ser como crianças na prática do mal. Uma criança, às vezes, até pode fazer um mal, mas às vezes ela faz de modo inconsciente. Ela não tem aquela concepção plena do que é certo e do que é errado, principalmente as crianças pequenas. Nós temos que ser como crianças na malícia, no engano, naquelas coisas que pervertem o relacionamento entre as pessoas. Nisso, sim, nós devemos ser como crianças, mais humildes. Não vamos querer saber muita coisa, não vamos estar cientes de muita esperteza. Não vale a pena a gente aprender esperteza como o mundo usa a esperteza. Sejamos como crianças, mas, em relação ao modo de pensar, de discernir, de entender as coisas, a nossa cosmovisão, temos que ser como adultos, como pessoas maduras. Não sejamos como crianças no modo de pensar. Um outro versículo que chama a nossa atenção para a capacidade de investigação dos cristãos são os bereanos. A gente sempre usa esse versículo em muitos contextos, né? Mas esse é um contexto que ele se faz necessário. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse. E no verbo, essa palavra interesse significa disposição mental. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Oh, mas estão duvidando dos apóstolos? Pedro, Paulo, Tiago? Imagine, eles andaram com Jesus. Não interessa, vamos atrás disso para ver se bate com o Velho Testamento, se bate com aquela profecia e assim por diante. Eles foram nobres. Então, Paulo considerou que essa atividade investigativa, não simplesmente uma incredulidade ingênua, mas uma fé que procura se basear em fatos bem estabelecidos e bem correlacionados, ligando uma coisa espiritual com outras espirituais, isso é que os bereanos praticavam e que Paulo está elogiando aqui. Também outro versículo que Paulo fala em Tessalonicenses, né? Mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Também um versículo assim, que a gente usa em muitos contextos, né? É um versículo canivete, né? Sempre tem uma finalidade em alguma situação. Ele serve também para fake news. Se nós temos que fazer isso em relação às coisas espirituais, por que não em relação a coisas materiais que têm o poder de afetar o nosso espírito, o nosso relacionamento com os irmãos e o nosso relacionamento com Deus? Às vezes por falar, por disseminar mentiras. Então vamos pôr à prova, vamos atrás, vamos investigar. Então a Bíblia ela é muito enfática em encorajar a nossa disposição mental de pesquisar, de investigar as coisas. E um último versículo, em 1 João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se nós temos a obrigação de testar os espíritos para acolher aquilo que é verdadeiro, quanto mais as coisas dessa vida. O mundo espiritual não está separado do mundo material. Essa dicotomia é só na nossa cabeça que existe. Mas essa capacidade de depender de Deus para discernir o que é certo e o que é errado, a gente tem que carregar para todas as esferas da vida, inclusive nessa área de consumir notícia. Vamos ver mais algumas coisas sobre como reagimos às fake news como cristãos. O nosso mundo online, e a gente pode dizer que isso existe hoje, nós temos um mundo online e um mundo offline. O mundo offline é esse aqui. Eu estou falando com vocês presencialmente. Estou vendo vocês olhando cara a cara, vocês veem, falam comigo, né? Vocês sabem. Esse é o nosso mundo offline, mas todos nós temos o nosso mundo online hoje. Às vezes, pessoas do nosso relacionamento que a gente não vê frequentemente, dependendo da atividade da pessoa, o nosso mundo online envolve pessoas do mundo inteiro, que às vezes se falam nos horários em que é possível, né? Enfim, é uma situação totalmente inusitada para a gente, mas é uma realidade. O fato é que o nosso mundo online ele tem que ter os mesmos princípios, né, éticos, práticos de conduta do que o mundo offline. Você não vai chegar para o Alexandre, eu acho que você não presta, eu acho que você não... Sabe, a gente tem um certo respeito, né? Deveria ter, né, Alexandre? Pelo menos.
Mas a gente não trata as pessoas assim de qualquer maneira. No mínimo, a gente respeita a presença delas. Mas online, o que a gente faz? Ah, o cara publicou isso. Sua... Né? Por quê? Ele não está me vendo. Eu não estou cara a cara com ele. Ele não está vendo as minhas expressões. Eu posso falar o que eu quiser. Eu sou livre. A internet me dá essa liberdade. É liberdade de expressão. Não é bem assim. Os princípios que nós vemos na palavra servem para esses dois mundos, o offline e o online. A gente tem que dar atenção a isso. Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Essa atitude nós temos que ter no mundo offline e no mundo online. A pessoa não está me vendo, de repente eu posso até xingá-la em inglês, né? É alguém que está do outro lado do mundo, é na Austrália, mas eu não gostei do que ela falou, não concordo, mando ver, né? Rasgo o verbo com ela. Não é bem assim. Pessoas íntegras que falam a verdade no coração têm que respeitar o seu interlocutor online, né? Virtual, da mesma maneira como nós nos respeitaríamos fisicamente. Compre a verdade e não abra mão dela, tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. A verdade é algo que a gente tem que pagar, gente. Isso é o que Provérbios está dizendo. Ela é tão cara, ela é tão valiosa, que não é uma coisa barata que a gente acha na sarjeta. Se você quer a verdade, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ir atrás, vai ter que gastar tempo. Falar a verdade deveria ser sempre uma prioridade e não ganhar um argumento. Então, depois de uma pandemia, depois de um desgaste tão grande com pessoas, famílias divididas por conta de política, por conta disso, daquilo, né? A gente olha e fala, puxa, será que vale a pena mesmo viver nesse mundo? Para que tanta desigualdade? Para que tantas famílias se dividindo? Pessoas se sentindo mal em reunião de parentes? Gente saindo de igreja porque não concordo politicamente com a visão da igreja, como se uma igreja devesse ter visão política, né? A verdade, ela sobrepuja todas essas situações mais inferiores. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Então, quando Paulo falou isso lá em Filipenses, no capítulo 2, ele com certeza não estava pensando em fake news, mas hoje nós sabemos que esse versículo pode ser aplicado a essa área de fake news. Para que murmuração? Para que reclamação? Para que difamação de parentes, de amigos a quem a gente quer bem? Porque simplesmente as nossas emoções nos levam a um estado em que detrata a pessoa, acaba com ela. Não, eu pensava isso, agora eu não penso mais. Imagine, ela acha isso, ela acredita nisso. Gente, as pessoas continuam. Quem sabe um dia essa polarização vai desaparecer ou piorar, não sei. Mas nós não temos o direito de tratar as pessoas de uma maneira menos cristã do que essa que está aqui, que Paulo fala, que Provérbios fala. Também, uma atitude que nos ajuda como cristãos a combater as fake news é não resignar-se com um mundo pós-verdade. Uma das definições para esse mundo pós-verdade é um mundo em que as circunstâncias nas quais os fatos objetivos eles são menos influentes em moldar a opinião pública do que os apelos emocionais. O que vale é o sentimento. É aquilo que eu acho que é certo para mim, que é bom para mim. O outro, tudo bem, é bom para ele, é certo para ele, mas para mim o que vale é isso. A verdade é relativizada. O fato, a verdade nua e crua, isso não tem tanto impacto quanto a narrativa, quanto a interpretação, às vezes falha, da verdade. É isso que molda a opinião pública nos dias de hoje. As pessoas correm atrás dessas coisas, levadas pela emoção. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Vamos pegar uma parte só do versículo de 2 Timóteo 4,4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Os mitos têm o poder de seduzir as pessoas, de conquistar seguidores, de conquistar admiradores. Mas, às vezes, se a gente espremer aquilo, o mito se esvai. E, na prática, a pessoa ou a coisa
ou a organização que se apresenta como um mito, não é nada demais. Pelo contrário, é tão falha como qualquer ser humano. Mas as pessoas preferem se recusar a ouvir a verdade para dar ouvidos àquilo que é fantástico, àquilo que é fabuloso, aquilo que faz bem para elas e que acalenta as suas emoções. Quando narrativas e opiniões se apresentam como alternativas à verdade, a verdade, é relativizada e não se chega a consenso sobre o que é verdade e como alcançá-la. Essa é a grande armadilha desse negócio todo. Num mundo em que a verdade ela é travestida, né, de acordo com narrativas particulares, de opiniões de pessoas que às vezes podem estar passando conceitos errados, isso se perde. A verdade é relativizada. O que é a verdade? Né? De novo, isso vale para ele, não vale para mim? Não se chega a consenso. É difícil achar a verdade. Vejam que o profeta Isaías teve essa mesma percepção lá atrás. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade cambaleou na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Não é uma coisa nova. Isaías percebeu a situação da sua sociedade há séculos antes de Cristo. A verdade cambaleia pelas ruas, é capenga. Hoje a verdade é capenga, ninguém dá valor a ela. Prefere ouvir uma narrativa, uma opinião sobre um fato. E se alguém pensa diferente, é vítima de saque, pelo que está colocando Isaías aqui. Vai se dar mal. Aqueles que tentam abraçar a verdade vão sofrer as consequências disso, infelizmente. E Paulo também reforça em Romanos: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, de fato, existe mesmo, se existe uma teoria da conspiração, é essa, é que as pessoas querem negar a Deus e querem se abraçar, querem suprimir a verdade e trocá-la pela injustiça. Isso sim é um complô, e é um complô maligno. E é nisso que o mundo está estruturado e afundado. E Deus se ira contra essa situação. Ai de nós, coitados de nós, né? Também devemos resistir à tentação de passar adiante aquilo que agrada aos nossos ouvidos e satisfaz os desejos e convicções do coração. Por mais sincero que você possa ser naquilo que você acredita, se você passa uma informação falsa adiante, você está contribuindo para o erro, para o engano, para a inverdade, para a mentira. Então, aqui, a sinceridade, ela não é o critério mais importante. De acordo com Isaías, a verdade é que é o importante, mesmo que seja uma verdade que pareça cambaleante aos nossos olhos. Não é o que agrada aos ouvidos, é que vale. Não é essa condição típica do mundo pós-verdade. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. E aí aquela parte que nós já vimos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, essa coceira nos ouvidos, essa vontade assim frenética, né, de querer ouvir novidades, de ouvir notícias e passar para a gente, compartilhar. Você ouve uma coisa, imediatamente já pega lá o seu celular e já manda para 300 pessoas. Gente, vamos parar um pouquinho. Espera aí, é isso mesmo? Você está passando aquilo que você gosta de ouvir, aquilo que você quer ouvir. E lembre-se que aquilo que você quer ouvir, as pessoas que estão atrás lá do sistema já sabem disso, né? E por conta de dinheiro que vale, né? A linha básica aqui é dinheiro. Então, por conta de dinheiro, esse sistema todo é montado para que você reforce esse grupo, reforce o seu grupo, que você consuma aquele tipo de informação. E, indiretamente, você vai ser levado também a consumir outras coisas por conta daquilo. Então, cuidado com essa coceira que dá nos ouvidos. A gente tem que prestar um pouco de atenção nisso também. O que eu gosto de ouvir? Questione-se. Será que o que eu estou ouvindo, o que me atrai, é verdade? Será que eu já parei para ver um pouco o outro lado? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
Então, esse versículo de Jeremias também, todos nós sabemos de cor. Então, é hora de abrir mais uma prateleira e falar. Fake news, Jeremias 17:9 também serve para isso. Cuidado com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu uso. Algumas coisas práticas. Então, como é que eu vou discernir e não transmitir fake news? Nós vimos que o assunto é complexo. Não existe uma receita infalível para você evitar fake news. E vivendo no mundo de fake news, a gente aprende que muitas vezes a coisa não é preto no branco. É muito fácil para a gente. Isso é certo, isso é errado, mas algumas situações é difícil dizer o que é certo e o que é errado. E às vezes a Bíblia é omissa de maneira explícita em relação àquilo, e a gente tem que decidir por nós mesmos. Mas algo que a gente pode fazer para ajudar. Acesse os websites de verificação e checagem de fatos. Como eu falei na primeira metade da aula, ninguém é isento de vieses. Inclusive, esses sites de checagem podem também ter seus vieses. Mas examinem, vejam os dois lados da situação. Eu recentemente assinei um site para receber notícias. Chama The Flip Side. Ele mostra os dois lados. É muito interessante. Eu fiz isso mais como exercício do que, de fato, por interesse. Eu queria ver como é que funciona. Mas é uma organização americana e todos os dias eles mandam um e-mail para você, theflipside.com. E aí tem lá o fato, uma notícia qualquer, alguém apresenta, e aí tem o que a direita pensa e o que a esquerda pensa. E ninguém fala nada, você tira a sua conclusão. Eles apenas introduzem um assunto, dizem, isso aqui está sendo polêmico por causa disso e disso. Aí tá, a direita fala isso, a esquerda fala aquilo. Acabou, ninguém comenta nada. É um exercício interessante que a gente tem que aprender a fazer. Então, vamos tentar verificar, vamos checar. Quantas vezes eu recebi notícias durante a pandemia e eu ia conferir, ou em outras situações, eu ia conferir e as pessoas davam provas que, para mim, eram suficientes. É claro que até provas podem ser forjadas hoje com a ajuda de inteligência artificial. Mas se a gente for pensar assim, a gente não vai viver mais se a gente começar a duvidar de tudo. Então, a gente tem que ter um mínimo de bom senso para saber o que, de fato, está importando ali. Outro mecanismo, outro processo é praticar a leitura lateral e usar o senso crítico. O que é leitura lateral? Você recebeu uma notícia em que aparece um cara falando alguma coisa. Quem é esse cara? Vai ler sobre ele. O que a mídia fala sobre ele? Ele está envolvido em algum processo, alguma coisa, alguma polêmica? O que as organizações falam sobre ele, pró e contra ele? Pese os fatos, veja quem é a pessoa. O que ele está dizendo? Isso bate com o que se conhece a respeito do assunto de modo geral? Isso é leitura lateral, é algo que a gente poderia aprender a praticar também. Procure a opinião de especialistas na matéria. De novo, um especialista pode ter seus vieses, mas em muitos assuntos a gente não pode se contentar em que, meu amigo disse que isso é bom e que isso é assim. Será que é mesmo? Há algum especialista nessa matéria? Não sei, é difícil procurar, não tenho tempo. Então, cuidado para não sofrer as consequências de engolir qualquer coisa assim que ela chega para você. Mas veja o que os especialistas estão fazendo ou falando a respeito. Descubra a fonte original da informação e, se possível, consulte várias fontes. Isso é muito comum em notícias. Você pega uma notícia numa rede de noticiário, numa rede de imprensa, né? A mesma notícia se repete em várias outras. Compare. Qual é a ênfase que se dá para isso? Isso é muito comum em acontecimentos políticos, principalmente econômicos. Alguém coloca uma notícia, essa notícia é repetida em várias outras mídias, mas às vezes com ênfase diferente. Enfatizando alguma coisa aqui, suprimindo alguma coisa ali, de acordo com algum interesse, né? Mas é bom a gente identificar também os vieses e quem apoia ou financia a fonte de informação. Às vezes há interesse, estava conversando com o Paulo, né? Vocês sabem disso, há interesse econômico em divulgar algumas coisas, algumas informações. Quem está pagando para que essa informação seja divulgada? Dá mais trabalho fazer isso, mas a gente tem vários profissionais, vários meios hoje em que a gente pode chegar perto. Pode ser que não consiga chegar onde a gente quer, mas a gente pode, se a coisa é séria e importante para a gente tem que ir atrás, a gente tem que cavar, infelizmente, a gente tem que buscar chegar à fonte. Aprenda a discernir entre fato e opinião. Isso é muito comum.
vem uma notícia disfarçada travestida de opinião. Na verdade, o que eleva o grau da nossa temperatura interna, muitas vezes é a opinião, não é o fato em si. Então, a gente tem que aprender a separar fato do comentário, da opinião sobre ele, da narrativa sobre aquele fato. Então, qual é o fato que gerou tantas opiniões diferentes? Em quem eu vou acreditar? Bom, antes de você acolher uma ou outra opinião, vá ao fato. Às vezes a gente não dá valor ao fato. O que gerou tanta opinião diferente? Vamos atrás, vamos procurar. E o mais importante, praticar a humildade e buscar a orientação do Espírito Santo. O que Jesus falou em João 16,13? Alguém se lembra? O que o Espírito iria fazer por nós? Ele os guiará a toda a verdade. E, de novo, fake news é só mais um aspecto que agora a gente pode aplicar também esse versículo. Se tudo é difícil, se você fala, eu não tenho computador, como é que eu vou saber? Você tem celular? Já é suficiente. Vá atrás, cave, procure, investigue, gaste tempo, ore. Eu tenho certeza que o Espírito vai nos ajudar na nossa sinceridade de chegar à verdade. Bom, eu queria dar um exemplo bíblico também, né? O Elcio não tira os olhos de mim, né? Estou incomodado aqui. Mas... É claro que a gente pode achar vários exemplos bíblicos de fake news. O grande, talvez o maior, seja em Gênesis, né? Quando a serpente pinta aquele cenário de expert nos assuntos da vida humana e diz que não é bem assim. Deus não falou bem isso, e aí dá uma narrativa que é prontamente acolhida por Eva e depois reforçada por Adão. Mas eu queria falar de outra. Mateus 28, 11 e 15. E eu queria dissecar essa fake news, né? Eu ia colocar a radiografia de uma fake news, mas eu sei que tem médicos que vão falar, você está desatualizado. Hoje a radiografia não é o quente, hoje é uma tomografia. Então, vamos ver uma tomografia de uma fake news. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão, essa narrativa, se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Isso aí é um embrulho bonito de fake news, né? Isso aí, essa história toda. Mas vamos tentar entender algumas coisas aqui. Qual é o grande fato dessa situação? Hã? Um monte de gente falou ao mesmo tempo, não entendi. Não. A tumba vazia. Está vendo como a gente não consegue nem saber o fato? Ressurreição é uma interpretação, não é o fato. O fato é, a tumba está vazia. É isso que gerou a polêmica. É isso que motivou a construção das fake news. Quais eram as versões aqui? Do lado das mulheres, dos discípulos. A ressurreição, agora sim, a ressurreição foi uma interpretação do fato de que a tumba estava vazia. Mas Jesus fez aquilo que prometeu. Ele ressuscitou. E qual foi a versão do outro lado? Roubaram o corpo. Tudo bem, gente? Então, o fato está bem definido aqui. Mas alguns de nós tropeçaram nisso. A gente não sabia distinguir o fato da versão, da narrativa. O fato é, a tumba estava vazia. De acordo com as mulheres e os discípulos, Jesus ressuscitou. E de acordo com a liderança judaica, os discípulos furtaram o corpo. Quais são as fontes dessa história, dessas narrativas? De um lado, as mulheres. Do outro lado, os guardas. Possivelmente era a guarda do templo, não eram soldados romanos. Porque se fossem soldados romanos, não ia ter essa história de que a gente dormiu e eles roubaram o corpo. Não, eles iam morrer, certamente. Então, possivelmente, como eles fizeram esse conchavo com a liderança judaica,
é porque devia ser a guarda do templo e não soldados romanos. Soldados romanos não teriam perdão nessa situação. Eles não poderiam simplesmente ser libertos, livres disso, com uma conversinha que a liderança ia fazer. Havia testemunhas oculares desse fato? Da tumba vazia? Do fato, a tumba vazia? Sim. E do outro lado? Sim. Os guardas estavam lá. Então, aqui não é uma questão de se havia ou não testemunhas. Haviam testemunhas. Qual era a veracidade da narrativa? Era verdade? Jesus ressuscitou? Sim. Furtaram o corpo? Não. Qual era a grande motivação nessa grande fake news, nessa grande armação? Do lado das mulheres e dos discípulos, comunicar a verdade. Elas voltaram correndo, né? De acordo com o relato em outros evangélicos, alguns discípulos encontraram com ela, chegaram lá, viram também. Todo mundo que via saía correndo, porque não se dava conta de tanta alegria. Era isso que eles queriam fazer, comunicar a verdade. E do outro lado? Ocultar a verdade. Esconder a verdade. Isso não era interessante, isso só iria trazer o descrédito, né? E também o terror da liderança judaica. Se o povo fica sabendo que Jesus ressuscitou, podia haver, quem sabe, né, uma grande revolta popular e eles serem tirados dali, né? O meu controle parou de funcionar aqui. Deixa eu ver se eu... Pronto. Qual era o público-alvo? A quem as mulheres se dirigiram em primeiro lugar? Aos discípulos. E dos discípulos acabou se espalhando para toda a comunidade. Então eram os discípulos e outros fiéis. E qual era o público-alvo dessa fake news? O povo, em geral. Espalhem por aí, digam isso, que os discípulos furtaram. E, claro, né, de acordo com o MIT, né, a notícia do furto se espalhou mais depressa do que a verdade. E como o povo não lia jornal naquele tempo, não tinha acesso a publicações científicas, eles caíram nessa conversa. Houve manipulação do lado das mulheres? Não. E do outro lado, sim, claro, né? E qual foi o alcance dessas duas narrativas? Qual é o alcance de que Jesus ressuscitou e por isso a tumba estava vazia? Pelo menos nos últimos 2000 anos é isso que a gente aceita e acredita, e glória a Deus por isso, né? E do outro lado? Pelo menos no primeiro século, isso deveria ter sido disseminado entre os judeus. Quando o evangelista fala, os judeus, essa história se divulgou, né, entre os judeus até os dias de hoje. Quando que Mateus escreveu? 70, 75, por aí. Então, pelo menos no primeiro século, aquilo... alguns historiadores descobriram, alguns arqueólogos descobriram alguns escritos, alguns editos do governador Cláudio, proibindo que as tumbas fossem vandalizadas. E uma das interpretações é que isso pode ter sido gerado, né, esse decreto de Cláudio pode ter sido gerado por conta dessa notícia que corria na época, de que o corpo de Jesus foi furtado. E aí a gente começa a pensar em termos de teoria da conspiração. Cláudio era muito amigo daquele Herodes que foi criado em Roma. Eu não lembro o nome dele. Não é o grande. Enfim, é uma história assim. Esse Herodes era amigo do imperador, as famílias eram amigas, enfim, pode ser que Cláudio tenha feito esse decreto por encomenda. Claro, isso aí é boato, né? Eu não vou estar dizendo que é verdade, mas até isso se foi pensado. Será que Cláudio fez isso por encomenda?
porque a liderança judaica falou, olha, está tendo um bochicho enorme lá, vamos tentar acabar com isso, faz um decreto aí. Pode ser, não se sabe. Muito bem, gente, chegamos ao final. E eu acho que isso tudo faz parte desse contexto que Paulo fala em Efésios. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas ou jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 14 e 15. Onde que fake news se encaixam nisso? Esse versículo diz que fake news tem a ver com a nossa maturidade espiritual. Nós temos que deixar de ser como crianças. Crianças são ingênuas e podem aceitar qualquer coisa. Nós não. Nós somos maduros, ou pelo menos deveríamos ser. Fake news também põe em teste, em xeque, a nossa capacidade de evitar o erro. Levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Nós somos induzidos ao erro quando damos ouvidos a qualquer notícia, sem nos preocuparmos se o conteúdo é verdadeiro ou não. Então, fake news também tem a ver com a nossa capacidade de evitar o erro. Fake news também tem a ver com a nossa obediência à verdade. Antes, seguindo a verdade em amor. Ou, como dizem em outras versões, falando a verdade em amor. Basicamente, fake news é uma comunicação que nós fazemos, passamos à frente. E nós temos a decisão de isso morre aqui ou isso eu passo à frente sem qualquer constrangimento. Não me importa se isso é verdadeiro ou não. Eu recebi, gostei, bate com aquilo que eu creio, que eu falo, passa para frente. E não é bem assim. A gente tem que, o compromisso de como obedecemos à verdade, a gente tem que checar isso também. E por último, fake news tem a ver com a nossa devoção a Cristo. Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, é Ele que nos dá as ferramentas através do Espírito Santo para que a gente possa também combater isso que tem sido tão danoso no meio da igreja, no meio das famílias, no meio da sociedade, que não sejamos nós os responsáveis por estar disseminando a mentira. Eu tinha preparado algumas questões para discutir em grupo, mas pelo que eu estou vendo aqui vai ser um caos dividir em grupo, tá bom? Então, vamos ter que encerrar a nossa aula por aqui. Obrigado aí a todos vocês. E que a gente possa pôr em prática, né, essas armas, né, essa munição que a Bíblia fornece para que a gente combata as fake news, mas principalmente que nós não sejamos as vítimas inocentes que vamos estar passando isso à frente.